Olá, muito boa tarde. O meu nome é Manuel Peixana Machado e vou estar a moderar o painel agora das 6 da tarde de Community-Based Marketing, fortalecer relacionamentos e conversação. Comigo tenho Ana André, diretora de marketing da Leroy Merlin, uma marca muito conhecida em Portugal, e uma marca igualmente conhecida também tenho comigo André Folk, diretor de marketing digital e mídia da Licor Beirão. Muito bem-vindos a este painel. Como temos pouco tempo, aqui 20 minutos apenas, para falarmos sobre um tema que é pode ser muito complexo. Faço a primeira pergunta para a Ana, mas que depois passo para o André exatamente a mesma questão, que é sucintamente, e para quem nos está a ver ou a ouvir, como é que define o que é este Community-Based Marketing? É programas de fidelização? É algo mais? Como é que podemos fazer essa definição? Eu acho que na base há muitas definições teóricas do CBM, neste caso, mas eu acho que nós podemos resumir como nós temos que passar de uma marca que comunica para as massas, de marcas que comunicam para as suas comunidades. Para públicos mais segmentados, tendo em conta os seus interesses, tendo em conta os seus comportamentos, e acho que é isso que nos traz valor e que nos cria riqueza. Eu acho que o grande valor que nos traz o Community-Based Marketing é a nossa possibilidade de feedback, ou seja, nós conseguimos escutar as nossas comunidades, os nossos consumidores, tendo em conta os seus interesses e as suas necessidades, não é? Portanto, automaticamente, seja comunidades mais digitais, seja comunidades mais locais e mais físicas, as pessoas acabam por se juntar e por se agregar, tendo em conta ou os seus interesses, ou as suas necessidades, ou ambos. E eu acho que é isso que nos traz um grande valor, que é, no seio daquela comunidade, qual é o valor acrescentado que nós trazemos, quais são os seus pontos de dor, como é que nós podemos ajudar os nossos consumidores, como é que nós os podemos escutar. Portanto, eu acho que esse é um dos grandes valores que nos traz o Community-Based Marketing e é muito esta... portanto, os nossos consumidores deixam de ser apenas receptores de mensagens, não é? Segmentados até, mas passam a ter uma relação direta connosco e bidirecional. Portanto, nós partilhamos conteúdo, geramos interesse e eles partilham feedback, partilham utilização, partilham até, muitas vezes, truques e dicas para usar os nossos materiais, não é? Portanto, acho que essa é a parte mais interessante do Community-Based Marketing. Perguntavas-me se é fidelização. Eu acho que esta é a verdadeira fidelização. Nós podemos ter os programas de fidelização e de CRM, que trazem descontos e mais-valias e está tudo ok, estão no seu lugar, mas aquilo que nos traz uma verdadeira fidelização dos nossos clientes e consumidores é a relação. E esta acho que é a forma mais direta de nós criarmos relações. Isto no Leroy Merlin, de materiais de construção, a Licor Beirão, acho que é um bocadinho diferente. Sim, diferente. E temos uma vantagem muito grande, desde o início, que estamos quase sempre no lado bom da vida das pessoas, não é? Portanto, temos essa vantagem enquanto marca. Do ponto de vista de definição, eu acho que o Community-Based Marketing, ou seja, o termo é um bocadinho autoexplicativo, não merece estarmos aqui a teorizarmos muito. Do ponto de vista prático, é um bocadinho diferente e eu acho que existem algumas técnicas que devemos ter em conta, que às vezes são difíceis de operacionalizar, mas para mim, numa era em que o marketing anda cada vez mais de braço dado com a tecnologia, com os dados, eu acho que o Community-Based Marketing é um bocadinho a reumanização do marketing digital, digamos assim. E é aquele marketing que permite a uma marca criar um propósito e uma voz dentro de uma determinada comunidade específica e trabalhar a relevância, a sua própria relevância dentro dessa própria comunidade. Se calhar o exemplo, a analogia mais imediata que surge para as marcas que querem ter sucesso nesta vertente, eu acho que a chave pode muito bem ser pensarmos as marcas à mesa de um jantar de amigos, em que cada uma das pessoas que está sentada à mesa é uma das personas, um dos targets, uma das audiências dessa marca, e as marcas têm que pensar um bocadinho como é que querem reagir neste tipo de situações e que voz é que querem ter no seio daquela mesa, e o que é que querem aportar de relevância para aquela relação com aquelas pessoas e para aquele jantar especificamente. Desde logo para conseguir ter o convite para jantar àquela mesa, depois para alimentar essas conversações, e posteriormente o objetivo é continuar a receber convites para estar à mesa das pessoas que as cheguem. Eu acho que isso é um desafio extremamente interessante dos dias de hoje no marketing digital e no marketing no geral, de um consumidor que é cada vez mais volátil e difícil, mas havemos de chegar aí também depois, posteriormente, noutras questões. Isto porque, como eu estava a dizer, não é só a fidelização, temos o CBM neste caso, é algo mais, e aqui adiantando-nos um pouco mais,
hoje em dia, falar do que é marketing estamos num mundo completamente novo. Já foi várias vezes referido em 2022, depois de uma pandemia, depois de tantas mudanças sociais. Em uma altura em que já não temos o Facebook a mandar, há cada vez mais plataformas novas quase todos os dias. Quais é que são as principais dificuldades que têm para manter a relação entre o consumidor e a marca? Isto aqui começa com o Leroy e depois já passo para a Liquid Beirão nisto. Olha, eu acho que um dos grandes desafios é, por exemplo, a pandemia vai-nos trazer uma coisa muito boa, que é a relação digital com as marcas. Não é? Conseguimos ter uma ligação muito mais global, não é? Mas não nos podemos esquecer do local. E, portanto, acho que um dos grandes desafios é esse, como é que nós falamos para todo um público, mas, por exemplo, no caso do Leroy, em que nós temos 50 lojas, a parte do local é ainda muito importante, das comunidades locais. E, portanto, ter esta estratégia local, em que nós conseguimos ter comunidades online que são mais ligadas por interesse, independentemente da geolocalização, e depois termos aqui umas layers de comunidades também locais e que tenham uma relação com a loja que está mais próxima delas. Portanto, essa comunidade local e que, na realidade, nós, em Portugal, apesar de ser um país pequeno, nós temos comunidades com interesse e com vontades e com culturas muito específicas espalhadas pelo país, são mais litoral, mais no norte, mais no centro, mais no sul, no interior, e, portanto, esses interesses também mudam. Essa forma de estar e aquilo que nós temos necessidade também muda. E, portanto, nós conseguimos adaptar a essas comunidades locais e conseguimos ter este dinamismo também presencial. Eu acho que é muito importante e é um grande desafio. A verdade é que, hoje em dia, as pessoas já não estão tão ligadas ao presencial, porque, durante a pandemia, lá está, habituaram-se muito a fazer tudo online. Não é? E, portanto, o voltarmos também aqui um bocadinho à dinamização local e conseguirmos ter este equilíbrio, porque comunidades diferentes, mesmo através do canal, cada canal tem a sua especificidade, não é? E, portanto, as nossas comunidades de Facebook, as nossas comunidades de Twitter, as nossas comunidades locais, têm interesses diferentes e precisam de dinâmicas e de animação também muito específicas. Esse é um dos grandes desafios. E falavas do Facebook. Eu acho que, na realidade, o Facebook ainda está muito longe da morte. Já tem aqui uma sentença, mas ainda está muito longe da morte. Ainda é um canal muito importante, porque, apesar de nós, se calhar, já não passarmos tanto tempo no nosso lazer no Facebook, mas nós ainda usamos muito o Facebook como a cara da marca, como o nosso cartão de visita. As comunidades ainda estão muito presentes. Okay? E, portanto, eu acho que é muito relevante nós usarmos ainda este canal. É um canal que tem grupos, cada vez nós, quando vamos ao Facebook, se calhar é muito mais para presenças em grupos, para ver eventos, e, portanto, há formas ainda de usar o Facebook que são muito relevantes no Community-Based Marketing. Okay? Esta parte dos grupos, que é a comunidade per se digital, ainda faz muita diferença. Ficando aqui, não vaticinando o fim do Facebook, passo para ti a palavra. De todo, eu concordo plenamente. Acho que o Facebook está muito longe de estar morto. Eu acho, de facto, existem aqui alguns desafios que as marcas têm de adressar nesta componente e que têm muito a ver também com as redes sociais. O tabuleiro de jogo das redes sociais, eu acho que vem mudando ao longo do tempo. Hoje em dia, antigamente o Facebook era visto como a rede social, não é? Todas as marcas batalhavam um pouco para tentar manter-se na crista da onda do ponto de vista de inovação nesta rede. Hoje em dia eu acho que o Facebook é um bocadinho como o porto seguro das marcas, não é? É aquele local onde as marcas têm a sua comunidade mais fiel, mais estabelecida, muitas vezes a maior comunidade. Isso acontece no nosso caso de Liquid Beirão, temos uma comunidade muito bem estabelecida no Facebook, não temos ainda 1 milhão de seguidores, mas não andamos muito longe. E, de facto, temos os rácios de engagement muito bem estabelecidos naquela rede social. O mesmo não acontece noutras. Eu acho, de facto, existe aqui um desafio que tem a ver com o tipo de utilizador que temos hoje em dia nas redes sociais, nas outras, nas mais recentes. O Instagram também, mas muito mais o TikTok ou o Discord ou outras redes sociais. São utilizadores muito mais voláteis, com muito menos interesse por marcas no geral, e isso por si só é um problema. Eu acho que a chave está muito em as marcas trabalharem cada vez mais a relevância nestes canais, para estas audiências, perceber muito bem aquilo que estas audiências querem, nunca perdendo e nunca deixando de ser fiel àquilo que as marcas são, ao seu posicionamento, ao seu propósito,
mas entendendo muito bem o contexto, no fundo, da tecnologia que está por trás dessas redes sociais, os algoritmos e tudo mais, e também os targets que lá estão. Nós, no Licor Beirão, por exemplo, ainda não estamos no TikTok, no Discord. Vocês estão em que plataformas neste momento? Facebook, Instagram, neste momento, Twitter, pronto. Mas de facto não é, ou seja, não queremos apressar nada. Temos feito as coisas bem no Licor Beirão, do ponto de vista daquilo que temos feito nas redes sociais. Temos conseguido trabalhar estas comunidades de uma forma bastante apelativa, com muita relevância contextual e cultural para as pessoas. E queremos entender primeiro qual é que é o contexto específico destas redes sociais, para não estarmos, em primeiro lugar, a trair a nossa marca do ponto de vista do posicionamento daquilo que nós somos e depois também não trair os nossos utilizadores e aqueles que nos seguem. É muito importante para nós. Portanto, não nos importamos muito de não sermos pioneiros, preferimos fazer as coisas com calma e bem. Aqui eu continuo a cena da resposta que estavas a dar. E neste tema do CBM, o que eu me lembro na faculdade é os programas dos embaixadores. Mas há cada vez mais formas, como estavam a explicar. Para uma empresa que só está no Instagram e no Facebook, qual é que é o principal caso de sucesso que a Licor Beirão pode dizer nesta presença? Sim, temos alguns, não especificamente, ou seja, muito ligados às redes sociais, mas eu acho que o Community Based Marketing vive fora das redes sociais também, não é? O primeiro exemplo que me lembro é um bocadinho imediato e está bastante patente naquilo que nós fazemos do ponto de vista de conteúdo, por exemplo, no Instagram. E tem a ver um bocadinho com a relevância cultural que nós atribuímos a tudo aquilo que nós fazemos do ponto de vista de conteúdo, em que usamos referências muito próprias do nosso país, muito próprias daqueles micromomentos que se vão acontecendo no nosso país, para trabalhar a marca de uma forma subtil e que aproxime muito a nossa marca da nossa comunidade. E há alguns exemplos, se forem ver o nosso Instagram, conseguem logo detectar um ou dois. O exemplo o conteúdo que lançámos quando o António Costa anunciou o pacote de medidas para apoiar a economia, ou quando Portugal foi apurado para o Mundial, e temos outros. Portanto, são aqueles micromomentos que nós trabalhamos, muito especificamente, que fazem a tal ressonância na comunidade, em que conseguimos, de facto, trabalhar essas referências junto à comunidade, e sabemos, à partida, que trabalhando a marca de forma subtil e associando-nos a estes momentos, que vamos ter um alcance orgânico bastante interessante. O orgânico já não vive sozinho, sabemos que o pago tem uma preponderância enorme daquilo que fazemos nas redes sociais, mas o bom conteúdo ajuda sempre. Este eu acho que pode ser um bom exemplo. Em segundo lugar, a forma como nós integramos também tudo aquilo que nós fazemos do ponto de vista da ativação física com aquilo que fazemos depois no digital, especificamente as redes sociais. O melhor exemplo talvez seja a presença que nós tivemos, por exemplo, nos festivais de verão este ano. Tivemos uma presença muito forte na maioria dos festivais, obviamente os maiores, o Nós Alive e o Rock in Rio, e tivemos a nossa equipa de Customer Care durante um grande período do festival, em permanência, a fazer monitorização das hashtags relacionadas com o festival e a interagir com a comunidade in loco através das nossas redes sociais e promovendo também uma dinâmica que tínhamos específica da oferta de bebidas nos nossos bares presentes nos festivais. Portanto, isto obviamente amplificou a presença da marca do ponto de vista físico e também do ponto de vista digital e conferiu-nos aqui uma voz que eu acho que foi bastante interessante para acompanhar estes eventos. E trabalhamos aqui também a componente de diferenciação e também a componente de experimentação que nos interessa sempre, né, de produto. Isto aqui com a Rui Roá, presumo que não vou ver materiais de construção no Nós Alive, mas também tem maneiras Porque não? Porque não? Pode ser um casos exemplo. de sucesso, para dos embaixadores da marca, presumo que ainda sei que tem a parceria com o Querido Mudei a Casa, que se poderia assemelhar ao que é, mas que casos é que podemos aqui referir? Sim, o Querido Mudei a Casa é um marco, não é? Da Leroy Merlin, esta parceria que nós já temos há muito tempo, que temos tentado sempre também descentralizar para ter representação dos vários locais do país diferentes e obviamente dá muita visibilidade também à aplicação e à parte mais inspiracional daquilo que nós conseguimos fazer com os nossos produtos. Mas nós temos uma série de ativações que para nós são um caso de sucesso. Nós tivemos, por exemplo, há pouco tempo os Dias da Bricolage, que é uma série de workshops presenciais, outros online, exclusivamente online, em que nós usamos muito influenciadores de comunidades, mas que normalmente são influenciadores que não são macro. Portanto, são específicos, por exemplo, das comunidades de do-it-yourself, de bricolage, de jardim. E, portanto, neste caso, os Dias da Bricolage tinham uma série de workshops de como fazer. Portanto, dar ideias, dar sugestões, mostrar como fazer. Nós trabalhamos muito isto para que o utilizador possa trabalhar em autonomia
Portanto, temos muitos tutoriais, temos estes workshops que são das nossas comunidades. Temos alguns que são locais e, portanto, que são feitos nas lojas, por exemplo, e temos outros que são online e que são normalmente mais representativos e mais globais. E tentamos ir buscar temas de comunidades, desde comunidades mais pequenas, por exemplo, como é que podemos reparar os móveis lá de casa e dar-lhes uma segunda vida, a temas que à partida não têm nada a ver com a nossa marca, mas que na realidade têm, que é, por exemplo, como fazer do-it-yourself, brinquedos Montessori para as nossas crianças, sensoriais, etc. Portanto, nós tentamos aqui ir ao encontro dos interesses e das necessidades dos nossos utilizadores com estas vertentes, com a utilização dos influencers, com estes workshops, com conteúdos que temos também disponíveis de do-it-yourself, e isso acaba por gerar muito interesse e muito engagement nas nossas comunidades e, portanto, temos tido uma resposta espetacular nesse sentido. Falaste aqui dos influenciadores, que quando se fala em embaixadores de marca, hoje em dia, creio que é o que pensamos cada vez mais, acho que estamos todos de acordo, Sim. Mas são mesmo ainda uma ferramenta eficaz para chegar às comunidades? Por exemplo, no caso recente da Prozis, que quando se fala de marketing, acho que hoje em dia continua a ser o caso que se tem de falar, vimos como facilmente o influenciador pode se tornar uma coisa nefasta para uma marca. Por isso, até pode ajudar uma onda de deslealdade. Consideras ainda que um influenciador pode ser bom para uma marca? É preciso ter muito cuidado com isto? É uma moda ainda? Eu acho que há formas de fazer bem e de fazer mal o marketing de influência. Não é fazer mal, mas há formas mais rápidas e mais ponderadas de o fazer. Reformulando. Ou seja, é muito fácil nós pegarmos num influenciador macro que tem uma comunidade enorme e que tem muita visibilidade e querermos pôr todas as marcas, não é? Queremos pô-lo a falar da nossa marca, mas depois, na realidade, há pouca relevância, não é? Porque aquela pessoa pode não ter uma relação com a nossa marca real e é uma relação apenas comercial e, portanto, é falado naquele momento e depois, no momento a seguir, é outro e depois, mais tarde, será a concorrência e, portanto, isso acho que não traz valor real. Se nós ponderarmos exatamente quais são os nossos pontos fortes e os nossos pontos de interesse para as nossas comunidades e os influenciadores que têm realmente comunidades leais e muito ativas, okay? Que podem não ser influenciadores tão macro, podem ser médios, podem ser micro, não é? Podemos falar dos brinquedos de Montessori, por isso podemos falar de targets específicos para mães ou pais. Claro. Há muito no do-it-yourself. As comunidades de do-it-yourself, por exemplo, há muitos influenciadores médios ou micro, mas que têm comunidades muito, muito leais, muito fidelizadas, que os seguem, que são muito ativas e que dão realmente feedback. E que sabem que aqueles influenciadores não costumam ter muitas parcerias com marcas e então, quando têm, acreditam realmente que é uma recomendação consciente, ponderada. E depois é muito importante perceber se aquela pessoa tem realmente uma relação com a nossa marca, não é? Que é uma relação que possa ser duradoura e não apenas comercial naquele momento. E, portanto, normalmente escolhemos influenciadores que sabemos que vão às nossas lojas, que compram connosco, que já temos uma relação também mais no tempo e mais histórica com eles. Portanto, são normalmente os cuidados que nós temos nessa área. E são os mesmos cuidados que também há na Liquid Beirão? Sim, eu concordo plenamente com aquilo que a Ana acabou de dizer. Eu acho que temos de ter muito cuidado em marketing, e especificamente em marketing digital, em matar logo à partida uma ferramenta, ou então em achar que uma ferramenta é infalível e que funciona a 100% para aquilo que pretendemos. Eu penso que há marcas, há contextos, há determinados objetivos que devem ser medidos e depois há decisões que são tomadas em cima deste contexto. E nesse sentido eu acho que é importante sempre avaliar e não matar à partida um determinado canal só porque houve aqui algo que correu mal. Agora, especificamente dos influenciadores, acho que há uma coisa que as marcas têm que ter em conta, que é, ao contrário de outros canais digital que existe, de facto, nos influenciadores nós não controlamos a 100% nem a mensagem, nem o veículo da mensagem. E, portanto, existe aqui alguma margem de risco que as marcas têm que estar dispostas a correr, obviamente. Agora, do ponto de vista de engagement de comunidades e do ponto de vista até de escala, muitas vezes, com os macro-influenciadores, acho que sim, acho que os influenciadores têm um papel preponderante e podem ter um papel preponderante naquilo que é o marketing e na gestão de comunidades especificamente. Agora, obviamente, com alguns cuidados por parte das marcas para que desde logo,
que a marca saia intacta deste tipo de relação que é estabelecida com influenciadores. Eu acho que 2 pontos principais que são altamente importantes é, mais uma vez, a relevância e ter a certeza que a marca continua fiel a ela própria com um determinado influenciador. Portanto, de nada nos serve estarmos a escolher um influenciador só pela escala que ele nos pode dar. Se ele, por exemplo, na semana passada promoveu um produto concorrente, uma marca concorrente, e isso no início, quando os influenciadores começaram a crescer em Portugal, acontecia N vezes, era quase como uma lógica transacional, que eu dou-te aqui algum dinheiro e tu fazes um post da minha marca e de resto só quero saber da escala. Portanto, mesmo a lógica do embaixador, que falou há pouco, acho que é muito mais relevante do que a lógica do influenciador, porque antigamente falava-se do embaixador da marca e, de facto, o embaixador da marca era uma pessoa que se pressupunha que tivesse uma relação já um bocadinho mais profunda com a marca. E isso foi-se perdendo à medida que os influenciadores foram crescendo. Eu acho que é importante retomar e voltarmos à casa de partida, porque, de facto, é importante que haja uma relação com a marca do influenciador, como a Ana dizia. Isso é muito relevante. E depois trabalhar sempre na lógica da autenticidade. Se o utilizador perceber que aquele influenciador está a promover uma marca que não usa ou que não consome, automaticamente é meio caminho andado para haver essa tal onda de deslealdade, e eu acho que aí não podemos culpar só o influenciador. A marca tem culpas no cartório também, porque essa análise deve ser muito criteriosa, e claramente para nós também é um eixo-chave nesta área. Continuamos a reconhecer o valor que existe neste canal específico, mas obviamente com os devidos cuidados e tendo em conta uma estratégia muito bem definida. Mudando um bocadinho o tópico, mas como é o caso da Vico de Beirão, eu lembro-me da história de que um dos fundadores, creio que foi o fundador, andou pelo país e perguntava em todos os cafés: tem Vico de Beirão? E depois dizia: não tenho. Então ele ia-se embora. Esta história presumo que é uma história verídica, ou pelo menos vendem-na como tal. Essa história é verídica, sim. Aquilo que sei, que entrava... O nosso fundador, o José Carranca Redondo, entrava com os amigos no café, sentavam-se à mesa, pediam licor Beirão, e se não houvesse, simplesmente saíam. E dessa forma passavam a sua mensagem. Qual é que é o equivalente atual dessa tática? Eu acho que, ou seja, mais do que se calhar tentarmos equiparar aqui alguma coisa que estamos a fazer neste momento com aquilo que foi feito no passado, é importante essencialmente olhar para a marca e perceber que tudo aquilo que nós fazemos hoje em dia obedece e respeita muito o legado do criador da marca. Aquela reverência que colocamos em toda a nossa comunicação, a forma como nós interagimos com as comunidades, a criatividade que está por trás de tudo o que nós fazemos, e aí também mérito da equipa, mas mérito também da agência que trabalha connosco, que tem sido brilhantes a trabalhar esse conteúdo. Tudo isso respeita muito o legado do fundador da marca e está patente em tudo o que nós fazemos. E eu acho que esse, se calhar, é um dos principais ingredientes que faz a marca ter tanto sucesso também nesta vertente de gestão de comunidades digitais, é que nós somos fiéis à marca desde o dia 1, e isso é muito relevante. Eu acho que automaticamente os utilizadores e os consumidores também nos permeiam por causa disso e acabam por tornar o nosso trabalho também um bocadinho mais fácil. Manter esta lealdade neste Exatamente, caso. sim. Aqui não falo da mesma história, porque acho que não andou ninguém a perguntar os melhores materiais de construção, porque já estava tudo construído, mas no caso do Vico de Beirão, que diz que é o Vico de Portugal, também é o vosso slogan, na Leroy Merlin é um caso diferente, que é uma empresa francesa, é uma marca francesa, apesar de já haver esta proximidade com o público português, não é tanto o que é que se bebe aqui, é mais o que é que se pode construir aqui. Sabemos o caso do Querido Mudei a Casa, que tínhamos falado há pouco, mas qual é que é esta dificuldade acrescida que tem? Como é que vês esta dificuldade acrescida na relação com o público português, com a tua marca? Nós, apesar de não sermos uma marca portuguesa e por sim sermos um grupo francês, isso causa situações muito interessantes, por exemplo, a pronúncia da marca. Ainda há pouco estávamos, não é? Queríamos fazer esse disclaimer, eu perguntei Exato. para Leroy Merlin que se diz. É exatamente assim. Mas eu acho que tudo isso é muito interessante e até cria conteúdo assim um bocadinho fun para trabalharmos. Mas apesar disso, nós estamos em Portugal desde 2003 e depois da fusão com o Aqui também, em 2019, nós neste momento temos 50 lojas pelo país, portanto temos uma presença muito grande e muito próxima, lá está, das comunidades. Trabalhamos muito com fornecedores, também locais. Temos muitos parceiros, e se calhar é algo que ainda não existe muita visibilidade no mercado, mas nós trabalhamos muito a vertente de serviços, portanto, as instalações, as manutenções, nós também proporcionamos esses serviços aos nossos clientes e trabalhamos com a nossa rede de parceiros, nacional, local, principalmente. Portanto, a nossa posição é muito global, não é? Portanto, aquele conceito de somos uma marca global porque temos muita presença internacional em muitos países diferentes, mas somos uma marca que se adapta muito ao local e, portanto, neste momento já nos consideramos muito portugueses também,
porque temos as nossas comunidades, temos as nossas lojas que são ativas e pertencem muito à sua comunidade envolvente, e temos muito esta relação também. Por exemplo, o McKinsey falava muito que o CBM era também, podia ser B2B também, não é? Também havia muito a componente B2B e a componente B2C, e para nós são duas componentes que são muito importantes. Portanto, os nossos consumidores, estarmos muito próximos deles, do contexto, daquilo que se faz cá, das necessidades das nossas comunidades locais, mas também dos nossos parceiros, portanto, dos nossos fornecedores e dos nossos parceiros técnicos de instalação e parceiros profissionais também. Trabalhamos muito a vertente Pro, a vertente dos profissionais, e, portanto, nós estamos muito bem integrados no nosso mercado, felizmente. Estamos no top of mind, portanto, tanto a nossa notoriedade como o top of mind têm tido sempre níveis muito interessantes. Portanto, acho que conseguimos fazer bem esse caminho de nos integrarmos e de fazermos parte da comunidade. Isto aqui nesta componente B2B que também acontece um pouco na Liquid Barão, presumo, não é só para o consumidor, também tem de pensar nas logísticas. É partilhas na mesma opinião? Sim, eu acho que tudo o que nós fazemos, ou seja, quando trabalhamos dois mercados, como é o nosso caso, não é? B2B e B2C, tudo o que nós fazemos do ponto de vista de B2C alimenta também o B2B, porque, para todos os efeitos, as pessoas que trabalham nos nossos clientes acabam por ser consumidores também, não é? E acabam por ser utilizadores regulares de redes sociais, portanto, ajuda-nos um bocadinho nessa vertente. E ao fazermos as coisas bem neste canal e nesta componente de gestão de comunidades, automaticamente os nossos clientes B2B, reconhecem esse valor e sabem, obviamente, que a marca está a ser bem trabalhada e que isso lhes traz negócio adicional também a eles, portanto, sem dúvida. Não tenho dúvidas que do componente B2B, tudo aquilo que nós fazemos a nível de gestão de comunidades se aplica perfeitamente ao que fazemos a B2B. Estamos aqui a chegar ao final, temos cerca só de um minuto. O que eu vos pedi era só um ponto final, para resumirmos aqui o que é esta conversa sobre a CBM. Primeiro começo com a Leroy, depois passo para ti rapidamente. Numa palavra, como é que a Leroy olha para o futuro do CBM? Relação. Portanto, criarmos esta relação com os nossos clientes, e aquilo que falávamos há pouco de a fidelização vem muito desta relação multidirecional, de feedback, darmos conteúdo, recebermos feedback, estarmos próximos das comunidades, dos nossos clientes, destas várias vertentes que falávamos. Temos também aqui uma componente grande de solidariedade, de impacto positivo. Portanto, tudo isto é muito importante para nós e acho que tudo se resume à volta da relação. Relação também? Sim, sem dúvida, mas também colocaria outra palavra começada por R, que é relevância, acima de tudo. Acho que a relação também se constrói numa base da relevância, e se as marcas forem relevantes, tiverem um propósito, tiverem uma voz muito característica e aportarem de facto valor e relevância à relação que têm com as pessoas que as seguem, é muito mais fácil depois trabalhar também essa vertente de relação, e de certeza daí para a frente a relação vai correr muito melhor. Portanto, desde que as marcas não percam a sua relevância e o seu propósito, eu acho que é meio caminho andado para terem sucesso nesta vertente. Muito obrigado, Ana André. Muito obrigado, André Folk, que foi este painel. Acho que ficámos todos a perceber melhor o que é este CBM e o que é que podemos fazer para, agora, se criarmos uma empresa, chegarmos a toda a gente localmente e em comunidades também. Obrigado.